Irmãos, é uma alegria estar com vocês e uma responsabilidade também de estar aqui à frente para pregar o Evangelho. Então, que o Senhor nos use a cada dia para anunciar essas verdades. E eu quero chamar a sua atenção que na semana passada, quem esteve aqui, nós tivemos duas mensagens preciosas, como sempre são, mas elas têm tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. De manhã, o pastor Maurício falou sobre evangelho, sobre evangelismo. Não sei se vocês ouviram. E ele disse uma frase assim, abre aspas: as boas novas do evangelho são a solução divina para o estado de desespero em que se encontra o ser humano. Olha que frase preciosa, Maurício. Não sei se foi você que escreveu, se veio de você mesmo, mas é inspirada por Deus. Para aquele que está em desespero, aquele que está ansioso, aquele que está depressivo, aquele que está com doente na alma, o Evangelho é a solução. E como foi dito aqui pelo Fernando, que o Senhor nos capacite a anunciar esse Evangelho para as pessoas. Porque só em Cristo nós podemos encontrar a salvação. E à noite também o pastor Glênio falou sobre o sacrifício de Abel e Caim. Vocês se lembram? Deus aceitou o sacrifício de Abel. Ele aceitou Abel e aceitou o seu sacrifício. E rejeitou Caim e rejeitou o seu sacrifício. Mas o que isso tem a ver com o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre lei e graça. Se nós não estivermos em Cristo, se nós não estivermos unidos a Cristo, como nós vamos evangelizar? Como é que nós vamos pregar o Evangelho se isso não está em nós? E também, se nós não estivermos unidos a Cristo, será que Deus vai aceitar a nossa oferta, o nosso serviço? Lembrem que Deus aceitou Abel e aceitou o sacrifício, e rejeitou Caim e aceitou o sacrifício. Isso, rejeitou Caim e o seu sacrifício. É que a gente fica nervoso aqui na frente. Irmãos, mas eu quero também deixar uma breve lembrança aqui, que tem muita gente que pensa equivocadamente que por estar na graça, não há necessidade de cumprir lei. Né, Maurício? Eu estou na graça, né? O Senhor é a minha vida, Cristo é a minha vida, glória a Deus, e eu não preciso de cumprir lei. Será? Mesmo as leis dos homens, nós precisamos de cumprir. Quanto mais a lei de Deus. Cristo não veio anular a lei, Ele veio cumprir. E a sua graça, por nós estarmos unidos a Ele, Ele vai agora nos dar um coração para cumprir a lei de Deus. Então é sobre esse tema que nós vamos tratar. Depois também você pode ler essa capa do boletim, que está muito preciosa. O pastor Glênio escreveu aqui. E eu até vou aproveitar e vou ler duas frases aqui, na capa do boletim. No quinto parágrafo, Leonardo Ravenhill disse: o maior milagre que Deus pode fazer atualmente é tomar um homem impuro de um mundo sem santidade e torná-lo santo e colocá-lo de volta naquele mundo impuro, conservando santo. Olha que frase, meus irmãos. O que Deus fez com você e fez comigo? Nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino da sua luz. Mas nós ainda estamos nesse mundo sujeitos a tantos problemas, tantas dificuldades, tantas provações, dúvidas, ansiedades. Mas o nosso sustento vem do Senhor. Glória a Deus por isso. E depois aqui embaixo, Vance Havner: Deus nos salvou para nos tornar santos, não felizes. Olha que interessante. Muitas experiências podem não contribuir para a nossa felicidade, mas tudo na vida cristã pode contribuir para a nossa santidade.
É verdade ou não? Quem aqui não tem lutas? Quem não tem algumas tristezas? Mas nós temos a certeza e a garantia que nós temos a vitória em Cristo Jesus. Nós vamos passar por provações, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades. E cada vez esse mundo vai apertando mais. Mas nós temos a certeza e a esperança que nós temos um lugar na eternidade com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos. Pega o seu boletim então. Santidade na prática já é o nosso 14º estudo. E na lei ou na graça? Então nós vamos tratar nesse assunto aqui. E eu quero que você leia comigo essa parte B do 1 Samuel 15, 22, depois nós vamos ler o texto inteiro, tá? Juntos. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de cordeiros, de carneiros. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, nós estamos reunidos para receber a porção da Tua palavra. Então abre os nossos ouvidos e nos mantenha atentos e também nos capacite a cumprir a Tua vontade. E agora toda ação do mal contra a Tua palavra está repreendida, em nome de Jesus. E é em nome dele, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. No estudo anterior, nós vimos que é impossível ver o reino de Deus se não for nascido do alto. Vocês lembram de João 3,3. Consequentemente, é impossível viver em santidade sem o novo nascimento. Então hoje nós vamos discorrer sobre a lei. Aí tem uma pergunta. Na nova aliança em que os regenerados estão sendo santificados, ainda há necessidade de obedecer à lei? Será que tem necessidade? Claro que tem, né, irmãos? Mesmo na graça, a obediência a Deus é um princípio imutável. O profeta Samuel alertou o rei Saul sobre a sua irreverência e atitude. Mas antes eu quero só lembrar vocês desse assunto aqui. Saul estava para sair em guerra contra os amalequitas e ele recebeu uma ordem, que era para destruir tudo. Os animais, as pessoas, mas Saul achou que essa ordem não era muito boa. E aí ele resolveu fazer o quê? Poupar o rei e poupar o melhor do gado, das ovelhas, do rebanho. Sabe para quê? A desculpa dele? Para oferecer em sacrifício ao Senhor. Desobediência, irmãos. Vocês lembram por que Adão foi expulso do Éden? Por causa da desobediência. E Saul perdeu o seu trono por causa da desobediência. Agora, Deus é um Deus justo. E você acha, será que eu acho que se eu desobedecer a Deus, desobedecer a palavra, Deus não vai me punir? Não vai te punir? Lê do engano. Deus é justo. E Ele requer de nós, agora como filhos, como regenerados, como novos nascidos, obediência. É isso que Ele quer de nós. Então nós vamos ler juntos esse texto de 1 Samuel 15, 22. Agora vamos ler inteiro. Porém, Samuel disse. Vamos juntos? Porém, Samuel disse. Irmãos, aí no seu boletim não está em negrito. Foi um erro da edição, mas você vai ler comigo todo esse texto aí. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender o melhor do que a gordura de carneiros. E vocês conhecem também aquele texto de Hebreus 12, verso 6, que diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita
a todo o filho a quem recebe. Então, se nós desobedecermos o Senhor, nós vamos ser corrigidos. Não porque Deus é mau, mas porque Ele nos ama. Os pais, né? Nós que somos pais, quando nossos filhos fazem alguma coisa errada, nós precisamos de corrigi-los. E é assim que Deus faz conosco. Boletim. Conhecer o objetivo da lei e suas aplicações nos auxilia a entender como Deus trata o pecado e o pecador. São diferentes. Deus lida com cada um de forma diferente. Ou seja, Ele condena o pecado sem misericórdia, mas aplica a graça imerecida ao pecador por meio da redenção em Cristo na cruz do Calvário. A cruz foi a maior expressão do amor, graça e misericórdia de Deus para com o homem pecador. Você tem dúvida disso, irmão? Se não fosse a cruz, se não fosse Cristo ter morrido na cruz, ter nos atraído em seu corpo, ter sido sepultado e ressuscitado e nos dar uma nova vida, o que seria de nós? Como nós vamos ver aqui, pela lei, todos nós estaríamos condenados, porque a lei, ela condena. Você está fora da lei, você está condenado. Essa era a nossa situação. Mas em Cristo, nós recebemos a graça e o perdão. Isso é maravilhoso. E tem uma afirmação que um líder religioso disse aí, que é terrível. O maior erro de Jesus foi morrer na cruz. Já ouviram isso, né? Mas procede, irmãos, de um herege que não conhece a redenção por meio do sacrifício de Cristo. E se ele, ou se cada um de nós aqui não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. É simples assim. Aquele que não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. E quem disse isso, é capaz de cumprir. Eu posso dizer um monte de coisa e não cumprir. Mas quem disse isso aqui foi Jesus. O Senhor dos Senhores, aquele que tem o nome sobre todo nome. A lei, conforme descrita nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, é a revelação da vontade de Deus para a humanidade. Ela reflete o caráter santo, justo e perfeito de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos, ou o decálogo, mostram o padrão moral em que Deus exige de todas as pessoas. E a lei, ela tem várias aplicações. Pedagógica, por exemplo, revelar o pecado. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que a lei vem pelo pleno conhecimento do pecado. Eu não coloquei todos os textos porque nós temos um limite aqui no boletim, então eu vou ler alguns textos que estão apenas citados aí, tá? 2. Então a primeira, pedagógica. Segundo, restritivo. Ela atua como um freio para o pecado. Romanos 13, de 1 a 4, mas eu vou ler só o verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Eu sei que a gente não gosta de muita gente que está no poder aí, mas foram instituídas, permitidas por Deus. E o que cabe a nós? Orar por esses homens, para que eles cheguem ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Cristo. Porque se esses homens que estão no poder, em todas as áreas, fossem homens santos, vivessem em santidade, eles não tratariam a população como eles tratam. Eles obedeceriam às leis que eles mesmos fazem. E a terceira função, vamos dizer assim, da lei, guia. Para os que foram nascidos do alto, ela é um padrão de vida piedosa. Efésios 2:10.
pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sem a lei, não entenderíamos a profundidade da nossa transgressão e a necessidade da salvação. Então a lei, em suma, é a vontade de Deus e serve para nos ensinar, para restringir e nos guiar como filhos de Deus. Eu trouxe aqui 2 instrumentos. Acho que os mais jovens nem sabem o que é isso aqui. Só os mais velhos. Vocês sabem o que é isso aqui? É um prumo. Para que serve um prumo? Para ver se a parede, né, os engenheiros aí, para ver se o pilar, se as coisas estão no prumo. Então ele tem essa madeirinha aqui, ó, para os mais jovens. Tem uns engenheiros novos aí que só tem prumo digital, né? Agora é tudo... Mas antigamente usava isso aqui, ó. Então você coloca o prumo aqui, ó, aquela base ali, ela tem que encostar. Encostou, está no prumo. Olha que interessante, esse púlpito aqui, para a glória de Deus, está no prumo. Graças a Deus. Agora vamos ver se ele está no nível. Esse aqui é um nível. Eu tinha um de madeira, mas estava muito velhinho, eu trouxe esse aqui. Ó, o que o nível vai fazer? Ele tem aqui uns LEDzinhos, não sei o nome disso aqui, para mostrar, tem uma água ali, alguma coisa, e tem 2 risquinhos, e vai mostrar se está no nível. Ficou entre os 2 risquinhos? Está no nível, está exatamente no nível. Olha que precioso. Nós estamos afinados com a palavra de Deus. Agora, o que isso aqui tem a ver com a nossa pregação? Irmãos, a lei vai fazer exatamente isso aqui. O que o nível mostrou para nós? O que o prumo mostrou? Se esse púlpito aqui está ou não no nível. Correto? O que a lei faz? Ela vai mostrar para nós se nós estamos obedecendo ou não. Se nós estamos andando de acordo com o que a lei diz. Então o nível e o prumo servem para isso. Agora a pergunta é, o nível pode consertar a parede que está desnivelada ou está fora de prumo? Não pode. E é assim que a lei faz. A lei por si mesma não tem condição nenhuma de colocar o homem no prumo, de colocar o homem no nível, para andar em retidão. Sabe aquela pergunta, você está fora de prumo, irmão? Não, por quê? Porque você não está no prumo. Qual é o prumo? Nosso prumo é a pessoa de Cristo. E o que ele veio fazer? Veio nos colocar no prumo, nos colocar no nível. E nós só vamos andar no prumo, no nível, se nós estivermos em Cristo. E a vida de santidade é isso, é nós estarmos sendo tratados pelo Senhor, aperfeiçoados ao Senhor, para vivermos em santidade. Caminhada cristã, Cristo sendo formado em nós. Aí nós vamos andar no nível, andar no prumo. Entenderam? Acho que ficou bem claro esse exemplo aqui, né? Vou guardar minhas ferramentas, porque eu uso até hoje ainda. Para ver lá se meus móveis, se minhas estantes estão no nível. Geladeira, né? Tem umas geladeiras modernas que tem até uma regulagem ali para ver se tem nível. Então, irmãos, é bem isso que o nível e o prumo faz. E se nós não estivermos unidos a Cristo, nós vamos andar nesse mundo aqui desnivelados. E se Cristo não estiver em nós, por si mesmos, por nós mesmos, não temos condições de obedecer a palavra de Deus. O homem natural não tem essa vontade de cumprir os mandamentos de Deus. Por isso que ele vai escrever, com o novo nascimento, ele vai escrever em nossos corações. Para o boletim. Os judeus têm catalogados 613 leis, conhecidas como os mandamentos da Torá. Esses mandamentos foram derivados da lei de Moisés e abrangem todos os aspectos da vida religiosa, social e moral dos israelitas.
Eles estão divididos em várias categorias, conforme descritos no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia que formam a Torá. Essas leis são tradicionalmente divididas em 2 grupos. 248 mandamentos positivos, faça, relacionado a ações que o povo deveria cumprir, como observar o sábado, oferecer sacrifícios, amar o próximo, e 365 mandamentos negativos, ou seja, não faça. Leis que proíbem ações como roubar, não cometer adultério, não fazer ídolos e etc. Agora tem a divisão aqui das 3 partes. A lei moral, representada pelos 10 mandamentos, reflete o caráter de Deus e estabelece princípios universais de conduta, ética e moral para toda a humanidade. A lei cerimonial, relacionada às práticas religiosas e ao sistema de culto de Israel, envolve instruções sobre sacrifícios, festas, purificações e o papel dos sacerdotes, encontradas em Levítico e Números. Essa lei aponta para a necessidade de expiação do pecado. Entretanto, cabe lembrar que a lei cerimonial foi cumprida por Cristo, o Cordeiro de Deus. Vocês lembram quando João viu Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque todo judeu sabia que ele precisava de apresentar um sacrifício a Deus para que o seu pecado fosse perdoado. Então ela foi cumprida por Cristo na cruz e foi plenamente aceita por Deus. Glória a Deus por isso, porque ele aceitou o sacrifício de Cristo. Então hoje nós não precisamos mais de sacrificar a pombinha, o boi, o bezerro, o bode, o carneiro. E 3, a lei civil. São normas que regem a sociedade de Israel, fornecendo instruções práticas para a vida comunitária, como leis sobre a propriedade, justiça, crime, punições e tratamento de estrangeiros, entre outras. Essas leis ajudam a manter a ordem na sociedade teocrática de Israel. Agora, qual dessas essas leis aqui foram extintas? Quais precisam ser obedecidas, cumpridas? Como é que está essa história? Então nós vamos ver agora. Cremos que as cerimônias e as figuras da lei terminaram com a vinda de Cristo. E assim, todas as sombras chegaram ao fim, terminaram. Romanos 10:4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, irmãos. E agora? Se ele é o fim da lei, por que eu vou cumprir lei? Vamos lá. Cristo Jesus é o cumprimento da lei, no que diz respeito a fazer algo para alcançar Deus. Nós somos aceitos totalmente pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz ele nos atraiu, fez-nos morrer juntamente com ele, fomos sepultados e na ressurreição ganhamos a nova vida. Glória a Deus por isso. Então Cristo aboliu a lei cerimonial, pois o véu foi rasgado e agora nós temos o livre acesso ao trono da graça. Você não precisa de vir falar com o pastor, com o arauto, com quem quer que seja, para ir até diante de Deus. Esse véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao trono da graça. Cristo aboliu a lei civil específica para Israel. Eles têm a lei deles. Nós agora, todos os países, nós temos as nossas leis. Então a lei cerimonial foi abolida, a lei civil específica para Israel foi abolida. Entretanto, nós temos as leis, aqui no Brasil nós temos leis municipais, estaduais, federais, para serem cumpridas. E existe uma lei universal que Deus colocou no coração do homem. Por isso que o homem quer essa eternidade, quer buscar a eternidade, quer a salvação. De alguma maneira ele quer essa salvação, ele quer viver eternamente.
Vocês veem o que acontece por aí com os adrenocromo, né? Querendo buscar a eternidade. Mas a eternidade só está em uma pessoa. É Cristo. Somente nele. Mas os 10 mandamentos refletem o caráter de Deus e estabelecem os princípios universais de conduta ética e moral para toda a humanidade. Se o homem cumprisse os 10 mandamentos, nós não precisaríamos de leis, né, diversas, porque ela resume tudo, né? Os policiais ficariam desempregados, aqueles que vendem cerca elétrica, né? Aqueles que hoje nós vivemos com muros altos, cercas elétricas, instalação de alarmes, todo esse povo ia ficar desempregado. Porque se o homem obedecer o princípio, a lei de Deus, ele não vai causar mal para o próximo. Lembra dos mandamentos? 4 mandamentos em relação a Deus e 6 mandamentos em relação ao próximo. Então, se o Wildo é meu próximo, eu não vou roubar, não vou adulterar, não vou cobiçar nada dele, não vou mentir. Por quê? Se a lei está no meu coração e Deus me dá capacidade para cumprir, para que nós vamos precisar de cerca, de seguro? Não precisava de nada disso, né? Mas, infelizmente, o homem não tem condição. Por mais que ele se esforce, ele não vai conseguir. E talvez por isso que é a cruz, né? Deus vindo até o homem. 4 mandamentos em relação a Deus. 6 mandamentos em relação ao próximo. A lei é a ponte, o elo para chegarmos a Cristo. E, consequentemente, a Deus. Vamos ler Gálatas 3:24? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A nossa justificação não está no cumprimento da lei. Por causa de Cristo, Deus imputou a justiça dele em nós, e agora nós somos justificados. O homem natural não tem condição alguma de cumprir a lei de Deus. Somente a vida de Cristo em nós pode nos levar ao cumprimento dela. As leis cerimoniais e as leis civis cumpriram seu papel específico na história de Israel e foram cabalmente cumpridas por Cristo. Já a lei moral permanece, agora escritas no coração do regenerado, e é reflexo do amor a Deus e ao próximo. Não temos autorização para acrescentar algo à lei, pois seria legalismo. No entanto, se retirar algo da lei seria libertinagem. Libertinagem. Nossas ações são evidências do que há em nossos corações. E aí vale uma autorreflexão, uma reflexão do alto aí. Como é que você tem vivido? Como é que eu tenho vivido? Pela lei ou pela graça? Em obediência ao Senhor ou em desobediência ao Senhor? Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos capacite a vivermos pela graça. Aquele que foi nascido do alto tem a lei de Deus escrita em seu coração. E se ele não cumprir, é por rebeldia, desobediência. É simples assim. Você sabe, a palavra de Deus está dizendo, o Espírito está falando para você que não é para fazer determinada coisa, e você faz. E aí? Desobediência, rebeldia. E tem consequência. E como nós lemos, Deus corrige ao que ama. Ele vai tratar conosco. Então eu quero deixar uma aplicaçãozinha mais aqui para vocês. Nada, irmãos, do que eu faça, do que você faça, pode fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Nada do que façamos. Ah, mas eu cumpro a lei, mas eu sou um bom marido, mas eu sou um bom filho, eu prego lá na igreja,
Eu sou um dos arautos lá da igreja. Eu sirvo nos ministérios, né, Fernando? Eu sirvo. Eu toco piano na igreja. Sou do grupo de louvor. Irmãos, nada do que nós façamos ou deixamos de fazer vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Ele nos ama, Ele nos aceita por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo em nosso favor. Se fosse por mérito, para que Cristo viria a esse mundo? É por graça, irmão, não é por lei. Não é por força, nem por violência, é pelo poder de Deus. Agora, isso aqui é pesado. Na lei não há graça nem misericórdia. E nós vamos ler 3 textos que dizem exatamente isso. Nós vamos ler na sequência Levíticos 18, 5, Deuteronômio 27, 26 e Gálatas 3, 10. Juntos? Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por ele. Eu sou o Senhor. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Vocês viram como que a lei é dura, irmãos? Cumpriu, está livre. Não cumpriu, não é que vai ser condenado. Já está condenado. Olha que palavra dura aqui: maldito aquele que não permanece, aquele que não cumpre a lei. Por isso nós precisamos da graça de Deus em nossas vidas, porque sem a graça, irmãos, quando que nós vamos ter capacidade de cumprir? Nem contra o meu próximo eu não consigo, quanto mais a lei de Deus. A lei veio revelar ao homem sua verdadeira natureza de pecado e seu caráter mortal. Essa consciência leva o homem a enxergar a necessidade e, de alguma forma, buscar a salvação. Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei veio mostrar que o pecado é maligno. O homem não encontrou e não alcançará a salvação pelo esforço na religião ou no cumprimento da lei. O homem necessita da revelação do Espírito Santo de Deus sobre a sua natureza pecadora, ofensiva a Deus, e que somente Cristo pode salvá-lo. Isso é milagre, irmãos, do novo nascimento. Só Deus pode fazer esse milagre. Esse é o milagre do novo nascimento. O Espírito Santo nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus, pois na cruz o velho homem foi crucificado, foi sepultado e o novo homem foi gerado na ressurreição. Atenção, a natureza terrena ainda permanece até que sejamos glorificados e estaremos para sempre livres da presença do pecado. Então a sua natureza terrena não foi crucificada. O seu velho homem, essa natureza pecadora, esse desejo, esse prazer no pecado é que foi crucificado. Mas nós habitamos no corpo de natureza terrena. Isso precisa ficar bem claro. E a santidade vai tratar justamente com essa natureza. Nos aperfeiçoar a Cristo. Nos transformar de fé em fé, de glória em glória, dia após dia, a Cristo. A lei é como um espelho perfeito. Vai mostrar ao homem quem ele é. Essa é a finalidade da lei. Levar o homem pecador a Cristo. Gálatas 3, 19 e 20. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões.
até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Deus é quem providenciou a vinda de Cristo. Por que Cristo foi para a cruz? Porque foi uma ordem, um decreto de Deus para que ele fosse à cruz, para que ele morresse, para que ele nos atraísse em seu corpo e na sua ressurreição nós ganhássemos uma nova vida. Mais um exemplo prático. Você está quem já teve aqui em alguns lugares, né, escuros, uma floresta, alguma coisa assim, ou quando você está lá na sua casa toda fechada, apaga a luz, fica um breu. Se você tiver um farolete, uma lanterna, ou a lanterninha aqui do celular, você vai conseguir enxergar os obstáculos. Então você está numa floresta caminhando. Se tiver um tronco, um buraco, uma raiz, alguma coisa, e você não vai conseguir enxergar. Mas com essa lanterna você vai conseguir enxergar. A mesma aplicação aqui do nível do prumo. Essa lanterna vai tirar o obstáculo? Não vai, correto? Ele vai simplesmente mostrar o obstáculo. Mas você precisa se desviar ou alguém tirar esse obstáculo para você passar. E é isso que a lei faz. Vai mostrar que nós somos incapazes, mas ela mesma, por si própria, não tem nenhum poder de resolver o nosso problema. Por isso nós precisamos da vida de Cristo em nós, irmãos. Cristo em nós é a esperança da glória. A nossa esperança está somente na pessoa de Cristo. Não temos outro. É impossível ser justificado, salvo, receber vida ou ser aceito por Deus pela lei. Ao contrário, a lei amaldiçoa todo aquele que não a pratica e o afasta de Deus. A lei não tem misericórdia nas falhas ou nas fraquezas. A lei não reconhece obediência sincera. Ela simplesmente julga se foi ou não cumprida. Por isso, o pecador não pode obter vida pelo cumprimento da lei. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Você já recebeu um prêmio por cumprir as leis de trânsito? Por fazer o teu imposto de renda dentro do prazo? Alguém já recebeu o prêmio? Não recebe. Você tem que cumprir. Agora, se você não cumprir, você vai ser julgado e condenado a pagar multa ou qualquer outra coisa. É assim que a lei é. Ela vai julgar. Depois que ela julgou, cumpra-se. Não é o que o juiz diz? Cumpra-se. Você foi condenado. Pega o carinha aqui, leva para a cadeia. É assim que funciona. A graça, agora vamos falar da graça. Olha que beleza que a graça é. A graça, por sua vez, é a manifestação do favor imerecido de Deus. Onde a lei condena o pecador, a graça traz salvação por meio da obra redentora de Cristo. A graça é um dom gratuito de Deus, como Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Olha que bênção, irmãos. Aqui nós percebemos a graça, a obra de Cristo, fazer para um condenado o que ele não tem condição de fazer. Resgatar, colocar vida nele para que ele possa obedecer e cumprir a lei de Deus. Então, claramente, a graça se manifesta em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, na justificação. Somos declarados justos diante de Deus, não com base na nossa obediência à lei, mas na obediência e sacrifício de Cristo Jesus. Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, e a sua justiça é imputada em nós. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se você está justificado hoje, é por causa de Cristo. E na regeneração, a graça não apenas nos perdoa, mas também nos transforma. O Espírito Santo aplica a redenção em nossos corações, dando-nos um novo nascimento e um novo desejo de viver para Deus, conforme ensina Tito 3, 5 e 6. Não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, é dele, por ele e para ele. O que sobrou para nós? Nada. A obra é dele. Na santificação, a graça de Deus nos capacita a viver de acordo com a vontade dele. Mesmo que a santificação, entenda esse termo aqui, irmão, seja imperfeita por causa da natureza terrena nesta vida, ela é obra contínua do Espírito Santo nos conformando à imagem de Cristo. Então a santificação nela em si não é imperfeita. Nós é que somos imperfeitos. E nós vamos sendo trabalhados por Deus para alcançarmos a perfeição. Mas isso é na glorificação. Só quando o Senhor voltar. Ah, mas aquele irmão tem tanto defeito, tanto problema, tanta dificuldade. E você não tem, né? Eu não tenho. Né? Então, antes da gente, quando é Maurício, antes de apontar o dedo, né, para o outro lá, vamos clamar por misericórdia. Senhor, aquela dificuldade que aquele irmão tem é a mesma que eu tenho. Misericórdia. Vamos ler juntos aqui. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E os que justificou, a esses também glorificou. Viu como tudo é dele, por ele e para ele? Enquanto a lei exige perfeita obediência e revela o nosso estado de pecado, a graça oferece o perdão e a justiça de Cristo para aqueles que creem. A lei por si só condena, pois ninguém pode cumpri-la plenamente. No entanto, a graça, por meio de Jesus, cumpre a lei por nós e nos oferece a vida eterna. Esse é o grande paradoxo. A lei mostra a nossa incapacidade e a graça supre essa incapacidade ao nos reconciliar com Deus. No entanto, estar debaixo da graça não significa que estamos livres para viver de forma pecaminosa. Pelo contrário, a graça nos chama a uma vida de obediência e santidade, inclusive no cumprimento da lei. Depois você pode ler aí Romanos 6, 1 e 2. A lei e a graça não estão em oposição, mas se completam. A lei nos leva a Cristo, mostrando nossa necessidade de um Salvador. E a graça nos redime e transforma, capacitando-nos a viver para a glória de Deus. Como diz João Calvino, a lei, ao nos mostrar a justiça de Deus, nos força a buscar a graça na qual nossa insuficiência é suprida. Então nós somos impelidos
pelo Espírito, nós somos impelidos pela obra de Cristo em nós, em buscar cumprir a vontade de Deus. A graça de Deus foi revelada na pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler juntos aí Colossenses 2:9 e João 1:17. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, irmão, você conheceu um pouquinho hoje da lei e da graça. O que é melhor? Andar na lei pelo esforço ou clamar pela misericórdia de Deus e viver pela graça? Então, que o Senhor nos capacite a vivermos pela graça, para podermos cumprir os seus mandamentos e anunciar essa verdade para tantas pessoas. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, essa foi a tua palavra e que o Senhor nos capacite a vivermos nela, a andarmos nela, Senhor. E se existe alguma coisa que precisa ser corrigida, que precisa ser confessada, algum pecado oculto, Senhor, que esteja em nossos corações, que o Senhor traga à tona, para que nós possamos confessar diante do Senhor e vivermos em santidade. Faz isso na vida de cada irmão aqui, daqueles também que assistiram ou vão assistir esta pregação. E que Cristo seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém.